O assunto agora é soltar as situações infelizes do passado. Nós, seres humaninhos, somos uma espécie muito interessante, né? Que a gente se apegue a vivências felizes do passado, vá lá. Mas nós também nos apegamos a vivências infelizes. Ficamos relembrando, ruminando, remoendo essas vivências. E como para o cérebro relembrar é reviver, os nossos pensamentos sobre situações passadas ressuscitam os sentimentos que aquela situação causou e aí então sofremos. Por que fazemos isso? Vamos retomar aqui um pouco do episódio 123, Ruminação? Fica desde já a indicação para escutá-lo na descrição do episódio, tá? A princípio, pensar sobre situações passadas nos ajuda a entender os porquês, refletir e tirar aprendizados delas. Porém, o que mais acontece é que ficamos imaginando o que deveríamos ter feito, e se o outro tivesse feito isso ou aquilo, e se as coisas tivessem sido diferentes. Na nossa imaginação, nós voltamos ao passado, fantasiamos um desenrolar diferente para aquela situação, como se isso pudesse mudá-la. Mas não muda. Só o que a gente consegue é reviver o sentimento que tivemos naquela situação. Vamos explorar alguns desses sentimentos agora. Por exemplo, a culpa por erros cometidos, como no caso da Juliana. Ela chegou a ter uma pequena empresa, gostava muito do que fazia, mas as coisas começaram a desandar depois que ela teve um episódio de esgotamento por trabalho. Logo depois ela engravidou, e aí não deu mais para continuar. Precisou fechar o seu negócio. Minha empresa ruiu. Os erros que cometi ficam voltando na minha cabeça como um looping sem fim e parece que eu não consigo seguir adiante, ela diz. Já a Andréia se sente culpada por não ter podido retribuir a ajuda que recebeu de uma pessoa querida no passado. Ela perdeu o contato com a pessoa. Volta e meia se lembra disso e revive a culpa. Outro sentimento que nos congela no passado é o arrependimento por uma decisão infeliz, por uma escolha que não trouxe o resultado desejado. É o caso da Leda. Tempos atrás, ela tinha uma situação profissional confortável em São Paulo, como médica concursada do Estado e da Prefeitura. Resolveu voltar à sua cidade natal, Salvador, e recomeçar do zero. Mas as coisas não funcionaram como ela esperava, ela conta. Até hoje me critico por essa escolha. Sentimentos de mágoa, tristeza e decepção com as atitudes de alguém podem nos prender ao passado, também muito antigo. Para o Tiago, já se vão mais de 10 anos desde que o pai se afastou dele por não aceitar a sua orientação sexual. O pai se reaproximou quando descobriu que tinha um câncer. Os dois puderam ter algumas conversas, mas não foi o suficiente, como diz o Tiago. Ele foi em paz e deixou o peso da ausência de um pai quando eu mais precisei. Para a Vitória, já são mais de 20 anos de tristeza por ter sido deixada pela mãe para ser criada pelos avós. Ela conta. Ainda sinto vontade de chorar quando penso nisso. Sou adulta e sei que não adianta mais chorar pelo passado porque ele não muda. Mas a tristeza é inevitável quando penso em como me sentiria mais confiante com a vida se tivesse tido acolhimento materno, ela diz. O Felipe carrega um sentimento de insatisfação com ele mesmo, não por uma situação em particular, mas pela sua trajetória. Ele conta, sinto como se fôssemos o acúmulo de toda a nossa história. Não sei como sair do ciclo de não me sentir satisfeito pelo que sou no presente momento, sabendo que este é a conclusão de escolhas passadas. Por fim, a Lilian está sempre remoendo algo do passado recente que lhe traz um sentimento de inadequação. Pode ser uma frase que considera mal colocada em uma roda de conversa, ou uma postura que julgou como fraca ou não certeira em uma reunião. Ela diz assim, tudo fica dias ou meses na minha cabeça. Revivo a situação, me martirizo e reprovo meus comportamentos e falas. Os pensamentos ficam lá, martelando diariamente. Até que um dia, uma outra atitude minha toma o primeiro lugar no rol dos martírios, e a outra vai para o esquecimento. Perco tempo me reprovando e me invalidando como pessoa. E isso, além de desgastante,
é bem triste. Sentimentos de culpa, arrependimento, mágoa, tristeza, decepção, insatisfação com a gente mesma, inadequação, vergonha e também raiva, rancor, indignação. Esses sentimentos são como correntes que nos prendem a situações infelizes do passado. O que fazer para quebrar essas correntes? Quem responde essa pergunta são vocês, ouvintes, com experiências reais. Na experiência do Oli, o que se destaca é a decisão de deixar o passado para trás e começar de novo. Há alguns meses ele viveu o término de um relacionamento afetivo tóxico e teve um burnout no trabalho, tudo junto, e isso lhe trouxe muita ruminação. Ele conta: estava eu às vezes sentado na cama pensando no que havia feito da minha vida. Lembranças boas e ruins do relacionamento não saíam da cabeça e inviabilizaram um relacionamento que ele teve depois. Durou pouco. Fazendo terapia e escutando muito podcast, ele entendeu algumas coisas sobre si mesmo e resolveu dar uma virada na sua vida. Aceitou um emprego numa outra cidade, com outros ares, e decidiu deixar para trás o passado para um recomeço no trabalho e no amor. O Oli está trabalhando o perdão ao ex-companheiro e ainda tem lembranças do relacionamento, mas procura não alimentá-las. E ele conclui dizendo o seguinte: há muita coisa que preciso curar, mas estou melhor do que estive e me sinto mais leve e feliz. Realmente, a decisão de romper com o passado não é tudo. É preciso perdoar a nós mesmos e a outras pessoas, conforme o caso. Isso está muito presente na história da Babi. Ela teve um desentendimento com uma pessoa da família, ficou um climão entre as duas e isso começou a afetar a família toda. Ela conta que tremia só de ouvir o nome daquela pessoa. Na época ela leu um livro intitulado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, em que aprendeu sobre perdão e entendeu que aquela raiva fazia muito mal a ela mesma. Então ela conta: percebi que enquanto eu não deixasse o que aconteceu no passado e não perdoasse genuinamente, quem não teria paz seria eu. A Babi trabalhou esse perdão, acabou soltando o passado e voltou até uma convivência normal com a pessoa. Tem perdão também na história da Tainá. E mais do que isso, tem todo um trabalho de cura emocional que foi decisivo para soltar o passado. Ela aceitou perdoar uma traição do namorado. Ele provou estar muito arrependido, mas ela não imaginou que seria tão difícil. A Tainá conta: o passado virou uma sombra. Eu não conseguia esquecer o que aconteceu. Às vezes até parecia que gostava de lembrar. Essas memórias viraram um pensamento obsessivo e ruminante. A grande dificuldade da Tainá era expressar os seus sentimentos. E foi com psicoterapia, leitura, diálogo, muito choro e fé que ela aprendeu a lidar com as suas emoções. Ao escrever a sua história para a gente, ela constata o quanto amadureceu com tudo isso. O namorado também. Os dois hoje superaram o passado e fazem planos para o futuro. A Lilian, a ouvinte que fica relembrando seus atos e falas e sofre com o sentimento de inadequação, ela está trabalhando a autoaceitação para não ficar presa ao passado. Ela conta: tenho tentado ter compaixão comigo, entender que sou humana e falha. Repito isso para mim em muitas ocasiões. Uma frase que tem me ajudado muito, eu escutei no podcast: o que isso vai mudar na minha vida em 5 meses? A propósito, essa é a frase de um dos ouvintes no episódio 123, Ruminação. Olha, para quem deseja desenvolver a autoaceitação e a autocompaixão, e também o perdão para si mesmo e para o outro, tem muita coisa aqui no podcast, né? Para não perder o costume, eu deixei uma lista de episódios relacionados na descrição. A atitude da aceitação
foi a chave também para a Sabrina se resolver com seu passado. Por experiência própria, percebi que a aceitação de mim mesma como sou e das pessoas queridas ao meu redor foi o que me ajudou. O Ronaldo acrescenta aqui a aceitação da vida como ela é, ainda que às vezes traga sofrimentos, porque o sofrimento ensina algo. Ele compartilha o que aprendeu. O tempo não cura e nem irá te fazer esquecer. Porém, as suas escolhas a partir das suas experiências podem te fazer voar e ser cada vez melhor. Vamos lembrar que aceitar uma situação infeliz que nos aconteceu é reconhecer que isso é da vida. Acontece com todos nós. Em vez de ficar remoendo o que passou e fantasiando se tivesse sido diferente e nos culpando ou culpando alguém, aceitar o passado significa assimilar o que aconteceu. Entender que já foi e não tem como ser diferente. Virar a página e deixar que a vida siga o seu curso.